Olá, gente! Estou de volta aqui para falar sobre a minha alimentação. Como está a minha alimentação depois de um ano de tratamento com a retocolite ulcerativa? Eu mantenho a mesma alimentação desde que eu iniciei. É óbvio que hoje tem novas receitas para não ficar enjoando, né, de ficar comendo as mesmas coisas e tudo mais. Mas eu vou falar também de alguns alimentos que eu não posso comer e os alimentos também que hoje está na minha dieta, tá bom? Bom, para começar, para deixar claro que não é porque eu posso comer determinado alimento que talvez se você tem o mesmo diagnóstico, você também pode. Porque cada pessoa é um indivíduo singular, individual, cada um com suas características. Vou dar um exemplo. Eu posso comer pasta de amendoim. E geralmente eu como essa, porque essa aqui é muito boa, da Fit Food. Não sei como é que fala, gente, eu sou péssima em inglês. Mas tem gente que não tolera a pasta de amendoim, ou amendoim, né, a castanha mesmo de amendoim. Mas eu já tolero, então eu posso comer. Então, cada pessoa é individual, tem que ficar testando mesmo, comer para você saber se você tolera ou não. Como você vai saber se você tolera ou não? Se esse alimento logo te dá gases, se esse alimento te dá logo dor de barriga, precisa ir ao banheiro. Esse alimento que você ingeriu antes disso acontecer é o que você não tolera, tá bom? Bom, vou falar sobre alguns alimentos que eu parei de consumir, para dar um geral de tudo. Primeiro, óleo e óleo de coco. Esse daí eu não posso, eu só uso azeite na minha alimentação. Cebola também tirei, alho, pimentões, brócolis, tudo que fermentam e que demora também ao estômago, ao intestino digerir. Salada crua também não. Comidas apimentadas, carnes vermelhas em geral, coxa de frango, outras partes do frango. Pois eu só posso comer o filé de frango e o filé mignon, por exemplo, porque não tem a gordura. Peixes também não posso, o único peixe que hoje eu consegui observar que eu tolero é o filé, somente filé de tilápia, somente. Feijão também não, porque fermenta. Doces e chocolates em geral, tanto ao leite como zero lactose, também não tolero comida zero lactose. Diminuir o açúcar também na minha alimentação e também não tolero castanhas, que querendo ou não tem uma gordura no geral. Abacate também tem a gordura natural dele, só que eu não testei, sabe, para saber se eu tolero ou não, então eu não sei informar. Bom, hoje a minha alimentação é baseada nos temperos: sal, azeite, páprica doce, açafrão e um pouquinho de pimenta do reino moída. Um pouquinho, só para dar um gostinho de alguma coisa, sabe, a mais. Legumes cozidos. Geralmente eu como batata doce, batata normal e a cenoura. Peito de frango, filé mignon, filé de tilápia, ovos. As frutas que hoje eu consumo é banana, kiwi e melão, porque é preferência mesmo, mas eu, por exemplo, eu posso comer uva, mas geralmente eu não gosto mesmo. Morango também eu tolero, só que essas três primeiras é que eu mais costumo comer. A parte de amendoim, como eu mesmo falei. O pão, eu diminui o glúten, né, durante esse ano todo, mas até conversando com a minha médica e tudo mais, ela falou que não precisava retirar, caso eu realmente não tivesse nenhuma restrição relacionada a isso, então eu não tirei. E eu consumo de vez em quando o pão dessa marca Pum. Esse pão, ele não tem nem vestígios de leite, aquela parte dos ingredientes pode conter, ele não tem leite. Esse daqui ele pode conter leite, mas não me faz mal. O que significa que esse pode conter? É que tem contaminação cruzada, pode ter contaminação cruzada desses alimentos que são citados, mas não quer dizer que tem, né? Mas esse aqui não me faz mal, inclusive esse é integral.
Mas eu costumo comer o tradicional também. E esse aqui é o tradicional. Esse aqui é mais caro, né, comparado ao adulto. Mas ele não tem contaminação cruzada de leite. Não tem. Que mais aqui? Massa de pastel. Geralmente eu sempre leio, né? Hoje tudo que eu compro eu leio o rótulo. A massa de pastel, geralmente que vende naqueles potinhos pequenos, eles não têm, além da farinha de glúten, se não me engano, é de trigo, né, que tem um glúten, não tem outra coisa ali que possa fazer mal. Então, eu geralmente faço um frango desfiado e aí eu uso para fazer o pastelzinho na airfry. Então, adquiri também uma airfry para ficar mais fácil de fazer e ter mais receitas, né, para não ficar enjoativo, ficar comendo as mesmas coisas. Chocolate 70% também eu posso consumir. Esse daqui é o da Cacau Show. Mas geralmente eu não costumo consumir muito, sabe? Só no final de semana, não diariamente, a não ser na época da TPM, que na TPM é um pouco complicado, né? Mas de qualquer modo eu diminuí, né, o consumo de açúcar, então é tranquilo relacionado a essa questão. Macarrão eu posso comer, geralmente quando eu encontro um macarrão sem glúten eu como. O arroz também. As farinhas, geralmente eu não uso muito a farinha de trigo, né? Eu costumo usar muito a farinha de arroz, que eu compro a granel. O cacau em pó também eu compro a granel, 100%. Pra misturar ali no leite, no mousse também que eu faço. E aveia em flocos ou farinha de aveia também é bom. Vou pegar aqui uma coisa que eu esqueci. Geralmente, na minha alimentação, costumando aderir à alimentação vegana, sem origem animal e tudo mais, porque eu quero comer o mais natural possível, né? A maioria dos alimentos que eu consumo, além das coisas que não são tão naturais, são produtos veganos, como, por exemplo, essa proteína de soja, Supra-Soy. Essa proteína de soja lembra muito leite pó. Inclusive, ele tem uma textura bem parecida com leite pó. Então, eu faço um mousse com cacau em pó 100%. E aí, se eu quiser deixar ele mais durinho, para lembrar, por exemplo, um sorvete, eu deixo mais tempo no congelador, sabe? E aí, ele vira um sorvetinho. Eu coloco um pouco de mel para adoçar. E é tranquilo, sabe? É muito gostosinho, principalmente quando a gente tá precisando de um doce, sabe? Ainda nessa questão do leite, aqui tem um leite de amêndoas dessa marca que é muito boa, Almond Braze, não sei falar. É muito boa, eu gosto. Eu geralmente compro zero açúcar. E o de soja é o da Ades, que geralmente eu compro. Essa aqui é muito mais em conta comparado ao outro, né? Mas é óbvio que esse é de soja e o outro é de amêndoas, né? Esse aqui é mais doce, bem mais doce. Óbvio que esse é sem açúcar, mas esse, mesmo com açúcar, esse aqui ainda continua sendo mais doce. Eu geralmente fico variando entre os dois. Ou tomo suco mesmo. O suco geralmente que eu tomo é suco de uvaia, que é uma fruta típica aqui do norte. Além disso, eu gosto muito de suco de maracujá. E suco que faz tudo na polpa mesmo, né, natural. Suco de abacaxi e de limão. Água com limão pra mim é perfeito, maravilhoso. Se eu pudesse, então, comeria, eu tomaria isso em todas as refeições, sabe? E nas outras, quando eu posso, né, comer assim de vez em quando, infelizmente tô um pouco viciada comendo todo dia. Mas eu tô gostando muito desse ketchup da Heinz. É muito bom. Os ingredientes dele, por exemplo, tem tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Aqui o que eu não posso seria cebola, mas não me faz mal, eu coloco muito pouco também. Por exemplo, com pastelzinho e tudo mais, sabe? Por exemplo, com macarrãozinho, colocar um pouquinho
do ketchup fica muito bom. Realmente para dar uma variada, né, na própria alimentação. Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Bom, eu faço muito também crepioca com goma de tapioca, aqui no norte chama goma de tapioca, não farinha de tapioca, porque pra nós a farinha de tapioca é outra coisa, é o granuladinho. Farinha de tapioca eu uso muito, principalmente quando eu não quero ficar comendo muito pão, né, por causa do glúten. O peito de frango, geralmente eu faço desfiado, faço picadinho, ou faço mesmo filé do peito. O filé mignon, às vezes eu faço o bife, o medalhão, ou picadinhos também, mas geralmente o filé mignon eu consumo menos, né, comparado ao frango e aos ovos, por exemplo, porque, enfim, né, a gente sabe que é bem carinho. Bom, então é basicamente isso, minha alimentação hoje em dia com a retocolite. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algumas questões, vocês podem mandar nos comentários. O que eu percebi durante esse tempo todo que eu tô fazendo essa dieta é que eu sinto muito falta, por exemplo, de um requeijão, de um molho branco, até de um molho vermelho mesmo. Agora com o ketchup que eu descobri fica até um pouquinho mais fácil. Mas, por exemplo, um estrogonofe, sabe? Essas coisas assim. Infelizmente não irei poder comer por enquanto. Então, é basicamente isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas qualquer questão ali vocês podem mandar nos comentários que eu vou tentar estar atenta para responder logo vocês, tá bom? Eu descobri há pouco tempo uma confeitaria aqui que ela é vegana, sem glúten, sem lactose, e usam chocolate 70%, farinha de amêndoas e tudo mais. Então eu consegui agora comer um pouquinho mais de doces ali, né, que realmente eu tolero. Por exemplo, um bolo de amêndoas que ela faz de chocolate e cacau, sabe? Umas bolachinhas também com recheio de chocolate 70%, chocolate branco 70%. Então, essas questões assim, tá sendo um pouco mais fácil para mim devido às possibilidades que hoje existem aqui na minha cidade. Mas, por exemplo, a Páscoa chegando aí, né? Não irei poder comer nem, por exemplo, ovo de chocolate zero lactose, porque eu não tolero também alimentos zero lactose. Então, eu entendo que abdicar de coisas que eu amava comer, por exemplo, chocolate, que é uma coisa que eu amava comer sempre mesmo, é ruim, mas é pior ainda ficar doente, enfim, ter causas piores ali na minha saúde, no meu dia a dia, né? Então, eu abdico isso, mas sabendo que é por algo bem maior, né? Entrar em remissão e tudo mais e ficar bem ali no meu dia a dia mesmo, na minha saúde e cuidar de mim. Uma coisa que eu sempre prezo e penso, se eu não me cuidar, não vai ser o outro que vai cuidar de mim. Óbvio, né, que tem rede de apoio e tudo mais, mas eles não estão sentindo o que a gente sente, sabe? Uma pessoa que tem o diagnóstico de uma doença crônica autoimune pro resto da vida. Então a gente sabe que a gente precisa fazer um esforço maior e querer estar bem, sabe? Esse que é pra mim o principal e o que rege, sabe? Toda essa minha vontade ali, da minha alimentação tá certinha e tá bem regradinha, tá bom? E é isso. Muito obrigada, galera. Tchau, tchau.